Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. História da Igreja da Mater Ecclesiae, do Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. Mostra a obra aqui. O estudo da história da Igreja deve decorrer do amor à Igreja e levar a um aumento desse amor. Diz a sabedoria popular, ninguém ama o que não conhece. Por isso, também, mais amará a Igreja aquele cristão que sabiamente a estudar em sua história bimilenar, de 2000 anos. Não se pode menosprezar o passado, pois é nele que estão as raízes do presente e do futuro. A história vem a ser uma escola que nos ensina a viver melhor o hoje e a preparar o porvir da humanidade, segundo Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. Um pouquinho dessa obra, Vamos à apresentação e a introdução. Bora lá? Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrever-os para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Então, caro leitor, com muita alegria, a Escola Mater Ecclesiae apresenta o livro História da Igreja. Ele pretende ser um instrumento para professores, catequistas, agentes de pastoral e todos os fiéis de nossa Igreja Católica para a formação permanente e o contato com os pontos essenciais na nossa história. Esperamos estar contribuindo com a nossa missão de levar a todos a crescerem na estatura de Cristo, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Este material de estudo tem como origem o trabalho de um dos maiores teólogos brasileiros de todos os tempos, o Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Ele deixou a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro as apostilas da Escola Mater Ecclesiae. Em homenagem ao exemplo de dedicação deixado por este monge no tocante à formação do povo de Deus, a escola está num esforço de fazer com que este rico patrimônio alcance outras pessoas. Por isso as apostilas estão aos poucos se transformando em livros. A primeira apostila a entrar neste processo se transformou no livro de curso bíblico. Agora é a vez deste que o leitor tem nas mãos, que é da História da Igreja. O presente livro da História da Igreja é uma reprodução na íntegra da apostila de História da Igreja. Pequenas modificações foram feitas para deixar a leitura mais didática e o conteúdo mais adaptado para o leitor de hoje. Assim, a estrutura do livro apresenta 5 etapas em um apêndice. O leitor percorre nas 4 primeiras etapas os acontecimentos da Igreja Antiga, da Igreja Medieval, Moderna e Contemporânea. A última etapa possui estudos relacionados com a história da Igreja no Brasil. O apêndice oferece em linhas gerais a história dos 21 concílios ecumênicos. Oferecemos, além das referências bibliográficas citadas por nosso autor, um conjunto mais extenso para facilitar ulteriores consultas ou pesquisas. Esperamos assim incentivar a todos a estudar com mais afinco estes capítulos que seguem. Confiamos ao bondoso Deus esta obra que ele mesmo suscitou no coração de Dom Estevão Bittencourt. O padre Vitor Gino Finelon, vice-diretor da Escola Mater Ecclesiae, Luz e Vida. Meu caro cursista, você está recebendo o curso de História da Igreja da Escola Mater Ecclesiae. Antes de iniciar os seus estudos, será oportuno que reflitamos juntos sobre o conteúdo e o significado desse curso. Primeiro, a história da Igreja não pode ser equiparada à de outra sociedade. Com efeito, sabemos que a Igreja não é apenas a soma de seus membros, mas é o corpo de Cristo prolongado através dos séculos, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 21, e na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. É a continuação do mistério da encarnação, pelo qual Deus quis revelar-se e também ocultar-se mediante nossa fragilidade, a fim de comunicar sua santidade aos homens. Consequentemente, na história da Igreja vamos encontrar façanhas de enorme brilho, como a evangelização dos bárbaros, a preservação e a transmissão da cultura antiga, os gestos dos mártires, dos missionários, dos heróis da fé, como também nos defrontaremos com momentos difíceis, como foram os séculos X e XVI. A associação ou a simultaneidade de luz e sombras não surpreende o estudioso cristão. Para este, aliás, e também para o não cristão,
O fato de que a igreja até hoje subsiste cheia de vitalidade, apesar do contra-testemunho de muitos filhos seus, é o sinal mais evidente de que Deus, e não os homens, sustenta a igreja. Os bons mestres, à revelia dos inovadores, sempre fizeram questão de dizer que a igreja não consta apenas de santos, mas que nela existirão até o fim dos tempos justos e pecadores, como o próprio Senhor predisse na parábola do joio e do trigo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 43. Fato interessante, nos períodos mais dolorosos da sua história, a igreja encontrou o vigor da renovação em seu próprio bojo, ou seja, na santidade dos seus membros que se dedicaram à oração e à pureza da vida. Foram santos que, suscitados oportunamente por Deus, restauraram o fulgor da Santa Mãe Igreja. Caro cursista, número 2, você percorrerá 20 séculos de história consciente que cada época tem seu tipo de cultura e civilização próprio. Esses tipos próprios condicionaram frequentemente a compreensão das verdades do Evangelho. Os antepassados fizeram de boa fé e com zelo cândido coisas que hoje não seriam repetidas, que é a Inquisição, as Cruzadas, a escravatura. Ora, não podemos julgar as gerações passadas com os critérios de hoje, anacronismo, Mas temos que nos recolocar no ambiente dos antigos para compreender os fatos como eles os compreenderam dentro das coordenadas que a sua época lhes oferecia. Não silenciaremos em nosso estudo os feitos escabrosos de homens da igreja, mas nem por isto condenaremos globalmente todos esses cristãos como se eles tivessem o desabrochamento cultural dos nossos dias. Diz sabiamente o historiador contemporâneo: se quisermos compreender a história, sentir as atitudes dos nossos maiores, muitas delas para o homem de hoje chocantes e paradoxais, procuremos estudar a mentalidade de cada época, o sentido social do tempo, os critérios em que se estribava a legislação vigente. Assim poderíamos melhor entender certos episódios históricos, tais como a chamada intolerância religiosa, a Inquisição, a distinção entre cristão novo e cristão velho, o fato da escravatura. Aduzimos tais exemplos não para levantar loas aos aspectos menos evangélicos dessas instituições político-religiosas, mas para descobrir menos má vontade ou ignorância nos homens do tempo. Aliás, nós homens, no final do século XX, somos com frequência assaz ingênuos e incoerentes. Condenamos episódios passados que nos parecem monstruosos e calamos fenômenos históricos em edições contemporâneas ainda mais volumosas e cruéis porque apresentados sob disfarce de intenções aparentemente legítimas ou em nome de leis sociais que parecem válidas e aceitáveis. Segundo Arlindo Rupert, na sua obra A Igreja no Brasil, volume 1, Santa Maria, de 1981, na página 17. Então, só um pouquinho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.190 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.